E aí galera, tudo bem com vocês? Turma 301. A gente vai estar iniciando um novo conteúdo, né? A gente está saindo de tecnologia da informação e vai estar passando agora para modais de transporte, né? De uma forma ou de outra, a gente já comentou isso em alguns momentos lá na sala, né? Quando a gente tinha nossos encontros presenciais. Mas agora a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre esses transportes que compõem a logística, né? Então, muito do que a gente já comentou em alguns momentos, ah, a gente nota que muitas pessoas antigamente ou em momentos anteriores acreditavam que a logística era só transporte. Não está errado, a logística também é transporte, né? Então, a gente tem a atividade de transporte como sendo a principal da logística, né? A gente vai ter as outras que nós vimos, voltado para estoque e para a tecnologia da informação. Então, a atividade de transporte é a principal da logística e ela pode ser dividida em vários elementos, né? Primeiro a gente tem que saber quais são esses tipos de transporte, né? Quais são os tipos de transporte que compõem a atividade logística. Então muitos de vocês já viram caminhões, trens, navios, dutos, né, funcionando e a gente começa a associar que eles fazem parte da logística, né? Então, boa parte das empresas utiliza algum desses modais para a gente estar fazendo esse transporte de cargas, né? Seja para o Brasil, seja para outros países, né? Então, isso vai de acordo com cada atividade. Hoje a gente vai estar falando só de dois, tá? O rodoviário e o aéreo, tá bom? Antes de qualquer coisa também, gente, é interessante saber que esses transportes eles podem ser chamados transportes intermodal ou multimodal. Como assim? Quando a minha organização ela utiliza mais de um desses modais, né, ou a minha empresa, vamos imaginar que ela usa o rodoviário e o aéreo, né, dos que a gente está falando. Então a junção desses modais, de vários modais, a gente pode chamar dessa forma, de intermodal ou multimodal, certo? Múltiplos, né, múltiplos modais aí. E boa parte dessa movimentação é feita através de containers. Acho que todos vocês sabem o que são containers, né? Então a gente tem um exemplo de um container aqui. E é muito comum a gente olhar também nesse transporte de carga. Então vocês vão ver, com o passar do tempo, que todos esses modais, com exceção do dutoviário, eles utilizam o container como elemento, né, de movimentação, tá bom? Bom, modal aéreo, ele é feito por aviões, tá? Aviões de carga, como a gente está acostumado a ver muito comercial, aviões que levam pessoas, mas a gente está falando aqui dos aviões de carga, né? Então, esse modal aéreo, ele é um dos modais mais eficientes, ou mais eficiente que a gente tem, tá? Ele apresenta um menor grau de avaria, ou menor grau de mercadorias danificadas, tá? E é o mais rápido de todos, tá? Então ele possui essas vantagens em relação a alguns outros modais, tá? Então a gente vê basicamente um pátio, né, com toda a carga preparada para ser embarcada e esse modal ser utilizado, né? O modal aéreo ele também dispõe de alguns elementos negativos, tá? Não é todo mundo que utiliza ele, é um modal que ele é caro, tá? Então, basicamente, quem utiliza ele é quem tem uma certa urgência de ter aquela mercadoria, tá? Ou é uma mercadoria de muita urgência, de um valor muito alto que não pode ir para outro modal, tá bom? Então, se vocês analisarem também como pontos positivos, é um modal seguro, relativamente seguro em relação aos outros. A gente não está muito habituado a ver esses acidentes, né, com aviões de carga. Não é muito comum, tá? Estou dizendo que não aconteça, pode acontecer, tá? Mas Deus o livre, tá bom? Então esse é o modal, tá? Tido como mais caro, mas o mais rápido também entre todos. Modal rodoviário, esse aqui também já comentou várias vezes, até naquelas primeiras aulas quando a gente fala da situação do país. Então, modal rodoviário é o modal mais utilizado, né, entre os modais que a gente conhece no Brasil, tá? A gente pode associar, na maioria das vezes, que é um modal que utiliza mais carretas e caminhões. Os carros, mais para fazer aquela entrega mais rápida, mas o transporte bruto mesmo da carga por carretas e caminhões, como a gente também está acostumado a ver,
tá? É um modal muito flexível, tá? Ele chega em vários pontos da cidade, de vários países também, tá? Por conta das estradas, né? Geralmente a gente tem caminhões desse tipo, de outros fazendo a movimentação, tá? E é um modal que a gente pode chamar ele de um modal de 24 horas, o que é de porta em porta, tá? Então você vê caminhões rodando o tempo todo, manhã, tarde, noite, tá? Fazendo as entregas em basicamente todos os lugares, tá? Ele é econômico em relação aos outros também, por mais que a gente tenha um consumo muito grande de combustíveis, mas ele também é muito econômico, né, em relação aos demais, tá? Além da gente ter outras características também voltadas para esse tipo de modal, tá bom? Pontos negativos que a gente vai ter é a questão do volume de cargas, né? Então a gente não vai ter grandes quantidades como outros modais, tá? Ele enfrenta muitos congestionamentos, buracos, assaltos nas rodovias, como a gente também já viu em alguns momentos, tá bom? Mas ainda é o modal mais utilizado no Brasil, tá? Se não me engano, a gente ainda tem ele sendo utilizado por 67%, né, dos modais em relação aos modais do Brasil, tá certo? Então, senhores, encerramos essa explicação voltada para os modais, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido como funciona, tá? Esse modal rodoviário e esse modal aéreo. Mas na frente a gente vai estar falando de outros modais, no caso marítimo, o dutoviário e o ferroviário, tá bom? Então, grande abraço, bons estudos!